quais são as 5 maiores dificuldades em tratar adolescentes na prática clínica do psicólogo e como a gente pode solucionar essas 5 dificuldades. Mas, gente, vamos pensar nessa fase, gente. Gente, essa fase, uma coisa importante a gente pensar, e por que é importante a gente refletir sobre essas questões, é porque a adolescência é uma das maiores fases de risco para o desenvolvimento da depressão, né? O adolescente está passando ali por dificuldades fisiológicas, de mudança mesmo fisiológica, principalmente no início da adolescência, né? Hormônios, né? A gente muda, o nosso corpo muda. Demandas também sociais. É um outro mundo, é um outro ciclo social que eles estão entrando, são outras demandas, uma questão relacionada à identidade, à busca de identidade, ou seja, é realmente uma fase muito complexa. Por isso que ela é um fator de risco tão grande para o desenvolvimento da depressão. Então, sendo assim, a gente vai receber muitos adolescentes no nosso consultório. Quem já é psicólogo, quem já atende, sabe disso. Então, vamos lá para a primeira, gente. Primeira dificuldade, o adolescente é menor de idade. E a gente vai ter que interagir com os pais, e muitas vezes pais autoritários. Essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta, né, no decorrer do atendimento com o adolescente. Agora, o que a gente enfrenta aí, né? Se é menor de idade, assim como criança, não tem como a gente escapar de interagir com a família. Não tem como, não existe a possibilidade, né? Então, o familiar que contrata, a gente precisa dar feedbacks para a família. E aí, como é que fica o vínculo? E esse adolescente, às vezes, não quer, né, contato com essa família com relação às suas questões. Agora, como que a gente soluciona isso, né? Essa dificuldade do adolescente ser menor de idade e o familiar se metendo ali, porque às vezes é essa a dificuldade. Uma das bases do nosso curso, lá, no Depressão 360, é fazer uma estrutura organizada de tratamento até o fim do tratamento, do início até o fim, para que a gente não fique confusa. Então, para que a gente entenda, dentro dessa estrutura, uma das partes que precisam ser feitas no início de todo o processo terapêutico é diagnóstico, orientação e psicoeducação. Mas por quê? Porque a psicoeducação, gente, ela tem objetivos. Nesse caso, o objetivo vai ser sempre desmistificar mitos dos pais com relação à terapia, desmistificar mitos dos filhos, dos adolescentes com relação ao próprio adoecimento. E, gente, a gente tem que explicar como funciona um processo terapêutico da nossa abordagem. Tem gente que fala assim para mim, Rosileia, o meu paciente não quer que eu fale com os familiares. Gente, como assim não quer? Tudo isso tem que ser definido antes do tratamento começar. É assim que funciona. É você que dita esse tipo de regra, é você. Quem vai ditar as regras do seu próprio desenvolvimento é o paciente, né? É diferente das regras do tratamento em si. A gente tem questões éticas e legais para cumprir, né? Então, a gente que dita o nosso trabalho, como é que funciona, né? Eu não estou ali para fazer o que eles querem que eu faça, tá? Eu estou ali para seguir um processo científico, né? E para esse processo científico funcionar, todo mundo tem que respeitar esse processo. Claro que o vínculo com o paciente vai ter que ser muito bem estabelecido. E esse vínculo inicial começa com a psicoeducação. Vamos lá para o nosso segundo, né, as dificuldades que o psicólogo tem? É o fechar de diálogo do adolescente. Tem adolescente que é muito fechado para o diálogo, principalmente se ele está com depressão, né? Então ele está com mau humor, é uma fase muito comum desse mau humor, dessa revolta, né, de estar mal com tudo. Isso é muito comum, né, a gente receber pacientes assim, principalmente na primeira sessão, quando os pais levam ali, quase empurrando o adolescente para, né, para terapia, e o adolescente ali não quer se comunicar, não quer falar, não quer falar com o psicólogo. E normalmente, gente, vamos tentar agora entender por que isso acontece e como que a gente pode lidar com isso. Uma das coisas que pode estar acontecendo aí nesse período aí que o adolescente chega e não quer, é que é relacionado a desentendimento sobre a área da psicologia, né? Sobre o papel do psicólogo. E os pais também, a forma como os pais colocam esse tratamento é quase como se fosse um castigo, né? Você vai para o psicólogo, é quase como um castigo, né? A gente é sempre visto assim, né? Então, muito adolescente, ele chega dentro desse universo, né, ali
de mitos sobre a depressão e de castigo de falar com a psicóloga. E a gente, no processo de psicoeducação, a gente tem que desmistificar isso. Eu dei uma... Lá dentro tem um exemplo de caso meu, né? Inclusive lá dentro do curso, que a gente faz casos reais, né? De vários colegas lá. E tem um caso meu lá que eu coloco, onde eu psicoeduquei um pai, uma mãe, na frente do adolescente, o adolescente com raiva. Ele olhava pra mim, parecia que ia me engolir, sabe? Olhava pra mim assim, tipo assim, ó, já tô dizendo aqui que eu não vou ser sua amiga, que eu não vou colaborar, que você não vai ter, sabe? Você não vai ouvir nada de mim. Se vira aí com meus pais, você, sabe? Como se fosse assim, ele vendo a gente como uma gangue, né? Os pais e a psicóloga uma gangue. Então, esse adolescente, eu comecei a psicoeducar os pais sobre o que é o processo terapêutico, sobre a depressão, os sintomas de depressão que tava sendo desenvolvidos. E aí, eu comecei a colocar limites, né? É assim que funciona. Os pais vão receber esse tipo de feedback, mas isso funciona assim, porque a terapia é assim, 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 assim. E quando eu comecei a explicar, o adolescente mudou a fisionomia. Foi mudando. Começou a ouvir atentamente. E no final, ele falou que queria o tratamento. Ele falou que queria, porque a Lia também enchia a bola do tratamento, né? Ali o espaço é dele, onde ele pode falar o que ele precisa falar. Por isso que aqui tem uma regra legal, que é a regra do sigilo. Então o psicólogo não pode falar qualquer coisa que esteja ali. É um lugar, inclusive, é um sigilo de todos os espaços. O psicólogo não pode tirar dali. Isso tem que ficar trancado em 7 chaves. Faz parte da nossa prática. Expliquei como funciona. E, né, expliquei que ali seria um espaço onde ele vai se entender, se conhecer. Então, ele vai precisar de tempo. Então, a colaboração que eu vou precisar de vocês é tempo para que essa pessoa, para que seu filho possa se reestruturar, se entender e tudo mais. Então, eu preciso da colaboração de todo mundo nesse tratamento, porque senão não tem como eu trabalhar. E eu coloquei tudo como precisa ser, e o adolescente, ele foi, sabe, florescendo ali dentro. Então, gente, é tudo questão da gente saber como funciona o nosso tratamento. O que eu vou explicar ali dentro é como funciona. Outra parte difícil de lidar com o adolescente, que eu vejo as dificuldades, terceiro item que a gente tem, dificuldade dessa linguagem tribal do adolescente, né? O adolescente está dentro de uma tribo, né? É a tribo dos K-pops, é a tribo dos rappers, é a tribo dos roqueiros, é a tribo dos surfistas, é a tribo... Cada um tem uma tribo. Isso faz parte do adolescente. Faz parte desse momento, né? Dessa busca de identidade dele, né? O psicólogo, às vezes, ele quer falar com o paciente adolescente numa linguagem muito madura e adulta, e que o adolescente fala assim, meu Deus, não conecto com isso. Então o psicólogo, ele tem que ser o profissional que maior capacidade tem de trocar dentro da linguagem daquela pessoa. Claro que a gente não vai entrar nessa tribo, a gente não vai saber tudo o que acontece ali dentro, a gente também vai perguntar, vai ter curiosidade. É importante uma curiosidade genuína do psicólogo, mas a gente vai ter que pesquisar um pouco sobre a tribo que o nosso paciente está. E aí, isso vai para qualquer tribo. Então, o psicólogo, às vezes, fica aquele tio chato, sabe? A tia chata. Até a gente que é psicólogo, eles chamam, né? Às vezes de tia, né? Agora, a gente tem que ser o tio legal, gente. A tia legal, né? Porque o tio chato não dá, a gente não vai se conectar com essa linguagem. Quarto item, né, pra gente ir seguindo aqui, pra gente ir chegando no nosso quinto daqui a pouco. Outra coisa que a gente vai ter que interagir muito nessa fase, e é uma dificuldade do psicólogo, são os temas sociais. Gente, o adolescente, ele tá totalmente envolvido e alerta, e atento, engajado em temas sociais. Política, feminismo, sexualidade, religiosidade, ou seja, temas dos mais variados que a gente vai encontrar ali na vivência do adolescente. É muito importante que o psicólogo não seja desinformado sobre eles, para que ele também não tenha preconceito sobre os temas e não tenha dificuldade de falar sobre os temas. E aí a gente não sabe nada, ou a gente tem preconceito. Eu não vou falar não, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Religiosidade, não, porque a minha religião é essa e eu não me dou com essa. Sexualidade, não, eu não concordo com isso, eu discordo. Gente, a imparcialidade do profissional não tem a ver com você ser um robô, que você não tem sentimento, não tem nada a ver com isso. A imparcialidade faz com que a gente tenha possibilidade de respeitar o outro indivíduo. Se a gente não a gente tem nossas questões, só que nossas questões para nossa vida. Agora, para a vida do nosso paciente, a gente está cumprindo outro papel. Então, sim, a imparcialidade é importante. E uma das coisas importantes para a gente questionar, dialogar, ter a nossa dialética ali dentro do consultório, é ler, saber,
pensar, estudar. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente reflete, pensa, tem dúvidas, mais a gente consegue questionar, mais a gente consegue dialogar com eles, ter uma dialética onde faça ele pensar, onde faça ele se responder as coisas, né? Então, quanto menos conteúdo a gente tem como psicólogo, né, sobre a vida, sobre o mundo, sobre os temas, sobre os assuntos, sobre a ciência, menos a gente tem como questionar a pessoa, né? Então, é um processo que a gente precisa mesmo se rever. E o quinto e último é o desenvolvimento da identidade e a falta de liberdade. Gente, isso é uma coisa assim, que às vezes não é fácil de a gente identificar, de ver, mas isso acontece muito. Eles estão numa busca de identidade. Para eles buscarem identidade, eles precisam de um pouco de liberdade, eles precisam testar, eles precisam... Só que eles são menor de idade, eles não têm tanta liberdade para fazer, principalmente dentro de uma família muito autoritária. O adolescente não pode se testar, o adolescente não pode entender, ele não pode pensar sobre aquilo, ele não pode... Entende? Então isso é muito complicado desse adolescente. Então o adolescente está sempre cheio de culpa, tá sempre... Então, como que a gente resolve essas questões, né? Como que a gente resolve essa questão? Primeiro, entendendo esse processo de desenvolvimento do adolescente. E, como sempre, psicoeducando esses pais sobre esse processo. Gente, quando você psicoeduca o paciente sobre o que é a terapia, sobre qual é a minha função como psicólogo, como vai ser a relação da gente, por que ele não precisa se preocupar com esse feedback que a gente precisa dar para os pais porque ele é menor de idade, né? Então, quando a gente desmistifica todos esses medos do paciente, é claro que diminui muito o risco dele ficar com medo da gente contar um segredo para os pais, da gente quebrar sigilos que não precisam ser quebrados com os pais, né? Então, claro que isso não vai acontecer. Então, ficamos por aqui. Obrigada pelo nosso bate-papo. Tchau, tchau, gente.